Olá, pessoal, tudo bem? Tranquilão, beleza? Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos trabalhar com instrumentos ópticos. Nós já trabalhamos com lentes esféricas, nós já sabemos como as lentes interferem no caminho percorrido por um raio de luz. Você deve lembrar que a lente, ela desvia raios de luz e com isso nós podemos ter formação de imagens. Nós vamos então aplicar o conhecimento a respeito de lentes para entender alguns instrumentos que interagem com a luz também por meio de uma associação de lentes na maioria dos casos, ok? Então, vamos lá. Eu gostaria de discutir com vocês hoje a máquina fotográfica, a lupa, o telescópio e a luneta e o microscópio composto. E a gente deixa o olho para a próxima aula, ok? Nós vamos então estudar instrumentos de observação e instrumentos de projeção, ok? Então, em instrumentos de observação, a imagem final ela pode ser virtual e em instrumentos de projeção, a imagem final precisa ser real. Por quê? Somente imagens reais podem ser projetadas, tá bom? Bom, então vamos lá. Começando aqui pela máquina fotográfica. Pessoal, nós podemos ter esquemas complexos aqui, porém, você precisa lembrar de um detalhe simples, beleza? Uma máquina fotográfica é composta por várias lentes, porém, todas essas lentes funcionando juntas, ó, você pode ver aqui, ó, esse monte de lentes aqui, faz com que a luz se comporte como se estivesse passando por uma lente convergente, beleza? Então, veja só, nós temos aqui um objeto, o raio de luz parte do objeto e atravessa esse conjunto de lentes que se comporta como uma lente convergente, formando lá na parte de trás da câmera fotográfica uma imagem menor que o objeto real e invertida. Beleza? O que nós precisamos então é saber onde eu preciso colocar o objeto para que a imagem seja menor, real e invertida, beleza? É isso que você precisa pensar. Aqui nós temos, né, as lentes que vão próximas ao objeto são chamadas de objetivas, ok? E aqui você pode ver algumas lentes utilizadas aqui, beleza? Então, nós podemos juntar essas duas lentes aqui, ó, e assim nós teremos uma associação de lentes, beleza? Peguei aqui essa lente, que é uma biconvexa, com essa que é uma plano côncava, juntei e fiquei com uma plano convexa, beleza? Então, ela vai se comportar como uma lente convergente. Aqui, mais uma vez, o esquema da máquina fotográfica, ok? E aí, então, nós poderíamos analisar o comportamento de uma lupa. Anote aí, uma lupa é uma simples lente convergente, beleza? E aí então, onde nós devemos colocar o objeto para termos o aumento, né? A imagem ampliada comparada com o objeto, como você pode ver aqui nessa pena de pavão, né? Estamos observando aqui com a lente, né? No caso uma lupa, tudo ampliado e aqui nós temos a imagem sem a ampliação. O esquema é esse aqui. Lembre, para a lente convergente funcionar como uma lupa, o objeto deve estar entre o foco e a lente. E aí então você traça dois raios de luz, todo raio que incide paralelamente ao eixo óptico
converge passando pelo foco, ok? E todo o raio que passa pelo centro óptico passa reto sem sofrer desvio. E com isso nós podemos então perceber que esses raios, após atravessar a lente, eles estão divergindo, né? Estão abrindo, portanto, eles não vão cruzar aqui, ok? Eles vão cruzar lá atrás, por isso nós temos uma imagem maior, direita e virtual, ok? Bom, pessoal, aqui eu me confundi, tá? Imagem é o P' e o objeto é o P, ok? Vamos lá? Veja que aqui nós temos uma lupa, beleza? E aqui nós estamos enxergando aquele objeto que estava lá a 25 centímetros do olho, um pouco maior do que ele é realmente, ok? Então, para nós determinarmos o quanto esse objeto vai ampliar, nós podemos determinar o aumento angular, que é diferente do aumento linear transversal que a gente analisava antes, aquele A igual I sobre O igual menos P' sobre P, ok? Aqui a gente tem um aumento angular, beleza? Você pode determinar esse aumento angular fazendo 25 centímetros dividido pela distância focal da lente que você vai usar. Esse 25 centímetros aqui, pessoal, é a média que nós, seres humanos, conseguimos enxergar sem forçar o olho, ok? Enxergar nitidamente, beleza? Sem forçar a vista. Tranquilo? Bom, pessoal, visto isso, nós podemos então determinar o aumento para vários tipos de lentes. Ó. É só a gente fazer 25 dividido por f em centímetros, tá? Fazendo com 12,5 dá uma lente de aumento duas vezes. 6,25 aumento é 4 vezes, 5 aumento é 5 vezes, 2,5 centímetros a distância focal, o aumento é 10 vezes e 1,25 centímetros de distância focal me dá uma lupa de aumento 20 vezes, beleza? E aí nós podemos agora utilizar esses conhecimentos para entender o comportamento das lunetas e telescópios. Existem basicamente dois tipos de lunetas ou telescópios, ok? Que são os telescópios refratores e os telescópios refletores, tá? Então a diferença é que os refratores aqui usam lentes para formar imagens. E aí ele tem alguns inconvenientes, que é a aberração cromática, ok? E pouca luminosidade. E nós também temos os telescópios refletores, onde a objetiva é um espelho esférico ou parabólico, e ele tem algumas vantagens frente ao telescópio refrator. Não há aberração cromática e você tem mais luminosidade, beleza? Bom, o telescópio de Newton, que é o telescópio refletor, é esse aqui, ó. Beleza? Então, quando você vir um telescópio parecido com esse aqui, provavelmente ele é um telescópio que tem um espelho, refletor, tá? E o esquema do telescópio refletor é o seguinte, ó. Você vai apontar essa parte aqui para a estrela ou para o astro que você quer observar. A luz vai chegar por aqui, ó, bate num espelho, que é uma objetiva. Por quê? Porque é a luz proveniente do objeto que vai interagir com esse espelho. Lembra, raios de luz provenientes de uma distância muito, muito grande, eles vão chegar no espelho paralelos entre si, raios paralelos vão convergir para o foco. E aqui, interceptando os raios de luz, nós temos um espelho diagonal, ele vai refletir esses raios de luz que vem aqui numa outra lente, numa lente convergente, né? E o nosso olho vai estar aqui, beleza? O olho da pessoa está nessa posição aqui. Ela recebe então os raios de luz que passam por essa lente e vai enxergar a imagem do objeto que está aqui, beleza?
Já o telescópio refrator, ele usa duas lentes convergentes, ok? E esse aqui é o que mais aparece no vestibular. Então nós temos aqui uma lente objetiva, aquela lente que está próxima do objeto, veja só, uma estrela, os raios de luz provenientes do infinito chegam paralelos entre si nessa lente, então eles vão se cruzar aqui no foco da lente 1, ok? Então aqui nós teremos uma pequena imagem formada, só que como esse objeto está muito longe, essa imagem ela é muito pequenininha. Então o que, que a gente faz? Para a gente conseguir enxergar melhor os detalhes da imagem, a gente vai usar uma segunda lente convergente, que no caso ela funcionaria como uma lupa para ampliar ainda mais essa imagem. E aí então, essa primeira imagem que você vê aqui, ela funciona como objeto para essa segunda lente, ok? E aí então, essa lente funciona como uma lupa, tá? E vai me dar uma imagem ampliada, tá bom? E eu gostaria então de definir o aumento angular. Só um pouquinho, eu passei aqui. Ok. Eu gostaria de definir o aumento angular. Para isso nós vamos fazer esse ângulo aqui dividido por esse ângulo aqui. Beleza? E isso é a mesma coisa que essa continha que resulta em distância focal da objetiva dividido pela distância focal da ocular. Lembra? FOB dividido por FOC. FOB, FOC. Beleza? Distância focal da objetiva dividido pela distância focal da ocular. Então veja, a distância focal da objetiva precisa ser grande e a distância focal da ocular precisa ser pequena para a gente ter um grande aumento angular nesse telescópio. Beleza? Aqui nós temos um microscópio composto, ok? Por que ele é composto? Porque ele usa várias lentes. A lupa é um microscópio simples, pessoal. Por quê? Porque usa só uma lente. Então, eu não quero que você lembre de todos esses pedacinhos do microscópio, beleza? Nós vamos nos ater somente a esses três entes: a lente objetiva, o objeto e a lente ocular. Tá? Então, para a gente simplificar isso aqui, vamos analisar dessa maneira. Nós temos o objeto aqui e a lente objetiva, que tem uma distância focal f1, e aí então raio de luz, tracei alguns, beleza? E eles vão se cruzar aqui nessa posição. Beleza? Temos aí distância do objeto até a lente é P1, distância da imagem até a lente é P1'. Beleza? E aí então nós vamos utilizar uma segunda lente para ampliar ainda mais essa imagem. Você vê que a imagem I1 ela já está ampliada em relação ao objeto, mas imagine que esse aumento aqui seja de 10 vezes, ok? 10 vezes ainda não é bom. Imagine que eu queira analisar uma célula, tá? Então eu vou usar uma segunda lente convergente, que é a lente que vai perto do meu olho, a lente ocular, tá aí suas distâncias focais, a distância f2, e eu traço novamente os raios de luz, pensando que essa imagem para a lente 1 é um objeto para a lente 2. Então, raio de luz bateu, passa pelo foco, e o raio de luz que sai pelo centro óptico da lente, eu estou olhando esses raios dessa posição, eu vou enxergar a imagem aqui. Imagem virtual e invertida em relação ao objeto. Você vai falar, pô, mas eu tenho uma imagem invertida, e daí, o que eu faço? Não tem problema nenhum. Se você quer ver a célula, não importa se você vê ela assim ou assim. Continua sendo a mesma célula. Então, isso não tem problema nenhum. Daria para a gente utilizar uma outra lente para inverter novamente essa imagem, mas não tem necessidade, tá bom? E aí, então, nós poderíamos agora analisar o aumento total desse microscópio,
que é o aumento transversal da objetiva vezes o aumento angular da ocular, ok? E aí, então, para a gente calcular o aumento transversal, a gente faz menos P' sobre P e o aumento angular 25 sobre F2. Sendo assim, se nós multiplicarmos aqui M1 por Mθ, nós vamos chegar nessa equaçãozinha aqui, ó, tá? P1' vezes 25, e aqui ficaria P1 vezes F2, tá? Aqui, ó, P1 vezes F2. Porém, como em geral o objeto está muito próximo do foco da objetiva e P1' é muito maior do que P1, então a gente pode aproximar o P1 para F1, ok? Beleza? E com isso a gente fica com P1 vezes 25 dividido por F1 vezes F2. Essa formulinha aqui eu só vi aparecer até hoje na específica de física da UEM, tá? Então, aparece, aparece. De onde que os caras vão tirar isso aqui? De um livro que tem lá que o professor que vai elaborar a questão tem na prateleira dele, ok? Na estante dele, beleza? Porém, tá aqui para você lembrar, tá? Ó, P1' 25 por F1, F2, e tudo em centímetros, tá bom? Porém, isso aqui não cai com muita frequência, não se preocupe. E por fim, pessoal, nós temos o binóculo, que é a mesma coisa que um telescópio, beleza? É a mesma coisa que uma luneta, tá? Porém, ele tem aqui dois prismas. Esses prismas fazem com que a luz ela sofra um determinado desvio e chegue lá na ocular, tá? Então lembra, ó, lá no telescópio a ocular ela estava aqui, ó. E aí então a luz passava pela objetiva e depois passaria pela ocular. Aqui passa pela objetiva, bate num prisma, passa por outro prisma para depois passar pela ocular, tá? É por isso que nós conseguimos essas lentes que vão na frente aqui, lentes bem grandes, tá? E a lente que vai lá no olho são lentes menores, beleza? Galera, era isso que eu queria mostrar para vocês a respeito desses instrumentos óticos. Vocês precisam treinar bastante, beleza? Não tem muita matemática envolvida nos exercícios que tratam os instrumentos óticos, é mais a teoria mesmo, tá bom? Então, tente fazer os exercícios a respeito desse assunto e deixa aquele like. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.